Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os ensinos acerca do servir ao próximo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar lendo o texto base do vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura, ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Nestes versículos que nós acabamos de ler, 10 versículos, se a gente for em um primeiro momento ler, a gente vê que ele traz diversos ensinos. E a gente até tem uma dificuldade de conseguir achar o ponto central desses ensinos, mas na verdade ele tem esse ponto central. Eu, no primeiro momento que li, até ia colocar o nome nesse vídeo de Os Princípios da Vida Cristã, porque eu realmente não estava encontrando um ponto focal, um ponto central nesses ensinos. Mas depois de alguns dias estudando, lendo alguns comentários, eu realmente vi que Jesus Cristo ele tem um ponto central nesses seus ensinos. Apesar de ser diversos ensinos sobre os escândalos, sobre o perdão, sobre o poder da fé e dos servos inúteis, todos esses assuntos eles estão conectados com um ponto só, que é o quê? Que é o servir ao próximo. Observe o primeiro ensino sobre o escândalo, que ele diz que é impossível que não venha o escândalo, claro, porque nós estamos no meio de uma geração, no meio de um mundo que jaz do maligno, no meio de um mundo onde o pecado reina. Então é impossível que o escândalo não venha. E aí Jesus Cristo vai trazer, então é melhor que uma pessoa dessas pegue uma pedra, e vai trazer mais uma vez aí a hipérbole, essa figura de linguagem, o exagero para trazer esse ensino para os seus discípulos. É melhor que ele pegue uma pedra de moinho, coloque no pescoço, uma pedra de moinho, uma pedra gigante que servia para o burro ou o jumento ficar rodando e moendo ali o milho. E aí pegue esse moinho, amarre no pescoço e jogue-se, lançando no mar. Seria melhor do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E esses pequeninos trata-se tanto dos discípulos como aqueles que podem ser novos na fé. E aí, observando esses ensinos de Jesus Cristo, nós observamos um ponto central, que é o servir ao próximo. Nesse primeiro momento, está bem claro, né? É impossível que não venha escândalos. Aqui o escândalo, que vem dessa palavra grega, escândalo, que significa como se fosse uma peça, uma madeira que aciona a armadilha.
Quem já fez alguma armadilha para o animal sabe que tem uma peça que ela vai acionar ali quando o animal passar. Então, o escândalo seria isso. Ou seja, motivo de, traduzindo em outras palavras, motivo de tropeço, sendo pedra de tropeço na vida de alguém. Talvez aquele novo na fé que chegou na igreja, que acontece muito, e talvez a pessoa, por algum deslize, se afasta ou comete algum pecado, e ao invés daqueles que estão mais maduros na fé, né, orar, interceder, apoiá-los, fica, né, ou às vezes faz o que? Fofocas contra aquela pessoa, ao invés de apoiar, ao invés de orar, interceder, dar um abraço, dar a mão amiga para aquela pessoa. Isso acontece muito, infelizmente, no meio cristão. E isso por quê? Porque o ser humano, ele sempre quer estar acima do outro, né? Ele sempre quer se sentir superior ao outro. E com isso, né, muitos acham que estão alimentando o seu ego, que ele é melhor do que aquele outro que por algum motivo se afastou, por algum motivo fraquejou. Então isso é das causas, né, disso acontecer no meio cristão. E aí o que Jesus Cristo está nos falando? Algo sério. É melhor que essa pessoa pegue uma pedra de moinho e lance, coloque no pescoço e lance ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E aí esse tropeçar pode ser tanto motivo para que essa pessoa venha cair, causando escândalo no meio evangélico, no meio cristão, como também no sentido que eu falei, de, ao invés de ajudar, estar apontando, dele estar julgando. Esse é um dos pontos. Então aí você já observa nesse primeiro ponto que o objetivo, né, desses ensinos de Jesus vai ser o servo, vai ser o serviço ao próximo. Então ao invés de eu pensar em mim, no meu ego, no meu eu estou pensando no próximo. O que é que ele precisa para se levantar, o que ele precisa de mim ou da minha ajuda para se erguer, ao invés de derrubá-lo cada vez mais. E aí, quando Jesus Cristo ele prossegue o seu ensino, ele diz que se o teu irmão vier pecar contra ti, repreende-o, ou seja, ensina-o. E ele, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra ti até 7 vezes, aqui é interessante a gente observar que esse número 7, na Bíblia tem um significado de completude, de perfeição. Quando Jesus Cristo fala até 7 vezes, ele está se referindo a quantas vezes forem necessárias. E é isso que Jesus Cristo está falando. Até 7 vezes no dia, e vier contigo arrependido, perdoa-lhe. Perdoa, ou seja, para você perdoar, se esse irmão, talvez pequenino, novo na fé, pecou contra ti, várias vezes, diversas vezes, perdoa-lhe. Ensina, claro, ensina e perdoa. Porque aqui mais uma vez o foco está em quem? No servir ao próximo. Sempre no outro, esse exercício do altruísmo, esse exercício do perdão. Mas sempre com foco em quem? No próximo, no mais fraco, naquele, não no sentido mais fraco de inferior, mas no sentido talvez de ainda imaturo na fé. E aí, Jesus Cristo ele continua dizendo, após os discípulos pedirem, né, ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E aí, isso está ligado ao quê? Porque para os discípulos isso seria impossível. E realmente é muito difícil você exercer esse perdão se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossos corações, quebrantando o nosso coração, exercendo esse amor altruísta pelo outro, independente do que ele possa nos fazer. E aí entra também esse ponto do fazer, o servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Então, que aí a gente já vai estar caminhando para a parte final. Aí quando os discípulos perguntam, Senhor, aumenta a nossa fé, ele está dizendo assim, Senhor, eu não sou capaz. Ele está reconhecendo, isso nós devemos fazer, reconhecendo a sua fraqueza, que ele não é capaz de exercer esse perdão ilimitado, né, que o seu irmão cometeu contra ele. E o interessante é que quando Jesus Cristo fala até 7 vezes, no meio judaico, o ensino era que, dos rabinos, era que o perdão ele poderia ser realizado, deveria ser realizado até 3 vezes.
Porque existe uma passagem em Números, que agora eu não me recordo, que Deus, trazendo a sua justiça contra as nações, fala contra os amonitas, contra Amon. A Amon até perdoarei até 3 vezes, mas a quarta não perdoarei, não tirarei meu juízo. Algo nesse sentido. E daí eles tiravam dessa referência que se Deus, né, que perdoou até 3 vezes, ele deveria então, nós deveríamos perdoar até 3 vezes. Então Jesus Cristo vem para quebrar essa interpretação errada do povo do judaísmo. Então, trazendo que o perdão deve ser exercido sem limites. Se o seu irmão vier com você arrependido, perdoe, independente do que ele tenha feito, da quantidade de vezes que ele tenha feito no dia. É difícil? É. Por isso que os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para quê? Para poder perdoar, para poder cumprir com isso que o Senhor está exigindo de nós, que para eles era algo muito pesado. E realmente é algo difícil de ser realizado. Quem passa por isso sabe quão é difícil exercer, mas precisamos pedir a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo para tirar toda mágoa, toda amargura do nosso coração. Porque o mais prejudicado dentro de uma situação de agravante a nós, seja alguém cometeu algo ruim contra nós, é para nós mesmos. Fica aquilo alimentando aquele desejo ruim no coração, aquela mágoa no coração. E aí Jesus Cristo vai dizer, se você tiver a fé do tamanho de um grão de amoreira, um grão de mostarda, vocês vão falar a essa amoreira, arranca-te daqui e te planta-te no mar, e ela vos obedecerá. O interessante é que quando eu era pequeno, que existe uma parte em Mateus que fala que diga para esse monte, vai daqui para ali, que ele vai, se você tiver fé, né, do tamanho do grão de mostarda. E aí eu ficava imaginando, se tiver fé, eu vou orar, aquele monte vai sair dali e vai se colocar em outro lugar. Mas aqui o que Jesus Cristo, tirando essa mente, né, que a gente tem de criança que eu tinha, realmente pensando em algo físico, Jesus Cristo está falando que se você tiver fé, mesmo que pequena, você realizará coisas impossíveis. E aí, o interessante de tirarmos desse ensino aqui, sobre, né, lembrando que é o servir ao próximo. E para que nós precisamos dessa fé? Para, no caso aqui no contexto, perdoar o nosso irmão. Precisamos exercer essa fé em Deus para podermos liberar esse perdão. Tudo em prol de servir ao próximo. O interessante é que Jesus Cristo está falando o quê? Que não importa o tamanho da fé, mas você ter fé, por mais que seja pequena, por mais que você tenha uma fé pequena, você pode realizar coisas maravilhosas. E é isso que Jesus Cristo está ensinando. Se você tiver fé, mesmo que pequena, vocês podem exercer esse perdão pelo seu irmão. Você pode servir o seu próximo sem esperar nada em troca, porque você tem fé naquele que o chamou, naquele que os deu esse mandamento de servir ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é isso que Deus fez por nós, ao enviar seu Filho. E aí Jesus Cristo, indo para o final, ele vai dizer o quê? Ele vai trazer o ensino sobre o servo, que mais uma vez, agora ele está concluindo esse ensino sobre o servir ao próximo. O foco, lembra que eu falei, por mais que seja difícil ver uma conexão entre esses ensinos, ela tem uma conexão. E o foco principal é o próximo, é o servir ao próximo. Aí Jesus Cristo, caminhando para concluir esses ensinos, ele vai dizer assim, qual de vocês que tem um servo, lembrando, trazendo aqui para você compreender que o contexto da época de Jesus era o quê? Que havia a escravidão. A escravidão ainda não havia abolido, ou seja, os escravos eram propriedades dos seus senhores. Então, por isso que Jesus Cristo está trazendo esse ensino aqui dentro do seu contexto da época. É preciso a gente entender isso para não tirar interpretações errôneas, né? Que muitos acabam distorcendo a palavra de Deus para os seus próprios proveitos. Isso é interessante a gente observar. Ele vai dizer assim, qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado?
e voltando dentro do campo vai dizer assim, chega aqui, assenta à mesa. Não vai dizer, ó, ao invés disso ele vai dizer, ó, prepara a comida do jantar e sirva-me. E depois que tiver comido e bebido, aí depois que o escravo, o servo vai comer. E aí Jesus Cristo, já indo para o final, para não realizar novamente a leitura, ele vai dizer assim, ó, se vocês fizerem tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Aí no sentido do cumprimento ali das atividades, do trabalho do escravo. Aí qual o ensino para nós? Que Jesus Cristo aqui também está dando um ensino para o quê? Os fariseus. Ó, quando você perdoar o seu irmão, quando você exercer a sua fé para poder perdoar o seu irmão, para poder perdoar o seu irmão, quando você servir o seu irmão sem querer, seu próximo, sem querer nada em troca, você não está fazendo mais que sua obrigação. Não queira elogios, não queira algo em troca, você só fez a sua obrigação. E aí, por que nós fizemos só nossa obrigação? Por quê? Aí nós devemos compreender isso. Por que é só nossa obrigação? Porque o maior que poderia ser feito, já foi feito por nós, na cruz do Calvário. E aí nós temos o exemplo, o maior exemplo de altruísmo, de autossacrifício, que é isso que nós devemos pegar como exemplo, o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não se utilizou de usurpação, de ser igual a Deus, mas se esvaziou e, assumindo a forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Então esse sentimento, essa ação de esvaziamento de nós mesmos, desse egoísmo, desse egocentrismo, e exercer o altruísmo, o servir sem querer nada em troca, já vem do próprio Cristo. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo apenas cumprindo com a nossa obrigação. Porque Jesus Cristo fez isso por nós. E isso é como se fosse um reconhecimento pelo que já foi feito por nós. Pelo amor que nos alcançou. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então tudo isso é resultado, o reconhecimento de que Cristo, valorizando o sacrifício de Cristo por mim, o grande amor de Cristo, entendendo que eu fui comprado por alto preço e compreendo que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então é isso que Jesus Cristo está ensinando. Então quando nós fizermos isso, não buscamos fazer isso em reconhecimento. Não estou falando que isso é errado, tem gente que realmente faz doações, tira ali para prestar contas, tirar foto, mas eu vim aqui, fiz uma doação, vou tirar uma foto para as pessoas verem que eu faço caridade. Não é isso. É unicamente por querer servir ao próximo, por exercer o altruísmo, servir sem querer nada em troca. E é isso que nós devemos buscar. Por mais que seja difícil, pedimos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, porque eu quero cumprir a tua vontade. E eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida.